Hoje, nosso 37º encontro, nós então chegamos ao último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. E o desfecho desse último capítulo não poderia, acho que, ser de outra forma. O mentor espiritual Aulus, que orienta ali André Hilário, ele nos traz a questão da família. Então, é um desfecho maravilhoso. Então, ele faz a junção entre a família e o que é a mediunidade. Então, tem toda uma dissertação ali maravilhosa e vamos aprofundar hoje, dentro da nossa própria pequenez também de entendimento, para que a gente possa aurir realmente ali um aprendizado e ver qual é importante a família em todo o nosso processo evolutivo como espírito. Em homenagem também ao próprio Chico Xavier, como dizer a ele muito obrigado, eu trouxe a imagem dele da época em que esse livro foi lançado, em 1955. Esta é uma imagem dele daquela época. Ali ele contava com 45 anos de idade. Então é o livro de número 53 de todos os livros que ele fez a psicografia. Essa slide é nada mais que dizer a ele muito obrigado por todo esse legado que ele nos proporcionou, nos deixou. Antes da gente adentrar no livro, tem algumas páginas aqui que eu achei muito importante colocar, que é do livro No Mundo da Mediunidade. Esse livro é de Odilon Fernandes e Carlos Bacelli. Ele nos traz a questão da família e vocês vão perceber como pode se unir junto a esse último capítulo do livro Nos Domínios da Mediunidade. Eu vou fazer a leitura aqui porque eu não gostaria simplesmente só da minha própria interpretação, meu entendimento, passar isso, porque eu acho que é muito mais profundo. Então eu não gostaria de deixar nada desapercebido. Então, ele nos traz uma mensagem inicial aqui do apóstolo Paulo, Paulo de Tarso, uma mensagem que ele manda a Timóteo, o pessoal de Timóteo. E que governe bem a sua própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Então essa mensagem está no capítulo 3, nos versículos 4 e 5. E aí há um discernimento sobre essa mensagem do apóstolo Paulo, que nos trazendo da seguinte forma. Ao contrário do que equivocadamente se pensa, o exercício da mediunidade não é incompatível com a vida familiar. Se muitos medianeiros não revelam tendência para o casamento, não há nada que impeça a outros de assumirem compromissos conjugais. Muitos, até talvez se inspirando em alguns grandes discípulos da mediunidade, como o próprio Chico Xavier, como o Divaldo. Então, por eles não ter constituído uma família, pensam que talvez isso não seria tão importante. Mas, se observarmos, a família deles é muito mais imensa até. Olha o trabalho da Mansão do Caminho que Divaldo realizou junto com todos aqueles próximos a ele. Olha o legado que o Chico deixou em Uberaba. Se vocês virem quantas crianças, quantos idosos, quantos desamparados são atendidos por dia em Uberaba, verão que a família é muito maior. Então, se a constituição familiar, por vezes, absorve o tempo do médium, impondo-lhe obrigações paralelas à tarefa mediúnica, confere-lhe um vasto campo de experiências que o médium solteiro habitualmente não tem. Muitos julgam até isso, a família está sendo para mim um empecilho, está me dificultando, inclusive, a minha frequência na casa espírita. São tantas, muitas vezes, indisciplinas, são tantos conflitos e isso tem me atrapalhado. Na realidade, é aí onde o médium precisa, realmente tudo é aprendizado.
Aí é o exercício realmente que ele deve colocar da disciplina, né, com relação à sua administração do tempo e também, né, com relação à sua própria conduta, né, de humildade e de paciência para com os familiares. Porque ele será o exemplo para aqueles, talvez, ali indisciplinados. É a sua postura, né, o seu carinho, o seu amor, mas também a sua disciplina com relação ao tempo é que vai educando eles. Então é isso que nos está trazendo a espiritualidade, né, nessas palavras. Em muitos casos, lá, o casamento preserva o medianeiro de possíveis desastres, né, morais no que se refere à sexualidade. Porquanto, devido ao exacerbar da sensibilidade ao karma, ele se expõe à tentação, facilitando o assédio dos espíritos obsessores que lhe tramam a queda. Em várias literaturas, principalmente, né, que nos trazem o próprio Divaldo, através do espírito, né, Manuel Filomeno de Miranda, né, o próprio Bezerra, né, nos traz exatamente muitas coisas relativas a isso. A questão, muitas vezes, as pessoas que já vêm com a tendência, né, de sexólatra, então caem em armadilhas, né, pela própria tendência que já traz o espírito, e acabam, né, vamos falar assim, se comprometendo cada vez mais, né, perante as leis divinas. Então, aqui nos está mostrando até isso, né? Uma das vantagens também é a própria educação, né? Aquele que se propõe, né, ao matrimônio e respeita, né, os laços do matrimônio, né, vai estar fazendo um exercício, né, de autoeducação também. Não é justo que o médium renuncie aos seus deveres matrimoniais, faltando ao afeto com o cônjuge, a pretexto de melhor servir a causa. Porque há muitos, né, médios também que colocam, né, todo o seu trabalho, né, na casa espírita e dentro de casa realmente esquece, né, que ele precisa ser afetuoso, precisa dar atenção. Então daí a disciplina com relação ao tempo, ele administrar isso, sabendo que há necessidade dele também ele estar presente, né, e levando todo aquele conhecimento que ele está aurindo ali na casa espírita. Se ele não faz esses exercícios, nós já vimos a história, né, quando o irmão Jacó, até no livro, ele coloca, né? Então ele vai chegar praticamente opaco, né, ao mundo espiritual. Mas eu dediquei tanta casa espírita, né, e agora eu estou nessa condição? Sim, mas o seu exercício, né, primeiro que deveria ser em teu lar, né, que fizeste com aqueles, né, que estavam ali para que tu reconciliasse, né, aqueles aos quais, né, tu vilipendiou, né, no pretérito. Era o momento em que deveria dar-lhes atenção, né, a carinho, a educação, né, a disciplina espiritual, e tu faltaste com isso. Então, talvez dentro dessas palavras é o que nos chama atenção. Pouco vai se adiantar, talvez, né, uma conduta exemplar numa casa espírita, mas se dentro do lar, né, estamos faltando para com ela. Quando isto acontece, quase sempre o medianeiro está sob o véu espesso de ocultas intenções, quem sabe, inclusive vivenciando conflitos que, né, exigiriam de sua parte maior transparência até de atitudes. O médium não é alguém livre de cair, reincidir nos erros do pretérito. A maioria dos sensitivos encarnados são espíritos comprometidos na área do sentimento. A advertência do apóstolo, no entanto, é mais elástica. Quando companheiros de ideal espírita, cuidando de seu progresso espiritual, relegam os familiares, particularmente os filhos, né, sobre os quais teriam uma influência mais direta, à própria sorte. Empenham-se no esclarecimento alheio, mas, segundo Paulo escreveu a Timóteo, não sabem governar a própria casa. Muitas vezes na casa espírita, né, são excelentes, às vezes no atendimento fraterno, né, no aconselhamento às pessoas, nas orientações, mas mal sabe orientar os próprios filhos. A condição celibatária de alguns médios espíritas não deve servir de inspiração para outros que renasceram para o casamento. O homem que contraria sua natureza sexual
sem que esteja preparado para semelhante renúncia, mais cedo ou mais tarde se complica, terminando por se tornar escravo das paixões exacerbadas. Porque a mente vai ficar em conflito. E essa mente em conflito, ela vai criando, né, situações e que vai virar, né, uma porta aberta, né, para, né, os espíritos inescrupulosos. Então, que chega uma hora que, né, o assédio, né, desses espíritos de mentes enfermiças será tanto porque a mente dele também está enfermiça. Vai chegar uma hora que ele não suporta mais e vai desmoronar. E aí vai partir, né, para as exacerbações. O sexo, né, sem comprometimento, sem... como diz a Joana de Ângeles, né, o sexo sem amor é como se absorvêssemos, né, um copo de água do mar, né, para aplacar a sede. Então não vai saciar nunca. Né? Consideremos lá, por outro lado, lá, que em muitos sensitivos a renúncia é apenas aparente, já que não raro a sua vida íntima nada tem a ver com a sua vida ostensiva. Muitos, né, talvez só fachada mesmo, né, mostra-se uma coisa só para mostrar aquilo, né, para a sociedade ao qual ele está. Mas, dentro das suas atitudes, né, não tem nada a ver com aquilo. Efetuemos tal abordagem, porquanto, infelizmente, são muitos os que confundem a tarefa mediúnica específica com a castração de seus anseios naturais na vida 2. Porque há uma, né, só explicando um pouco isso, né, o que ocorre já praticamente há milênios, né, os espíritos trevosos, eles sempre quiseram colocar as questões, né, do sexo como uma coisa imunda, uma coisa suja. E na realidade não é isso, né? É o ato da criação, é o ato da comunhão, da confraternização de almas, né, que muitos se amam. Então eles tentam sempre, já há milênios, colocar isso, né, como uma coisa pecaminosa, uma coisa suja, uma coisa imunda. E nós trazemos isso ainda, né, porque nós somos espíritos milenares, né, tantas encarnações passamos, né, ouvindo isto, né, sendo doutrinados em cima disso, que nós trazemos ainda, né, no nosso íntimo espiritual esse conceito, né, de que o sexo é uma coisa suja, né, uma coisa imunda. Porque os espíritos trevosos, né, vêm sempre, né, disseminando isso. Então temos que começar a pensar, né, de uma forma diferente. O sexo é uma coisa de luz, de paz, de criação, né, de renovação. E né, tanto que deve ser tratado com muito respeito, né, com muito carinho. Que os médios lá que demonstrem inclinação para o casamento se casem e procurem harmonizar a situação familiar com a mediunidade, sem prejuízo de nenhuma de suas obrigações. Não há impasse intelectual ou devocional que o diálogo franco não possa resolver. O que ocorre também é isso, a falta muitas vezes de um diálogo, a dificuldade, né? É uma situação, né, que muitas vezes tem que resolver. Às vezes o diálogo é difícil, muitas vezes até o diálogo precisa ser o silêncio de um, né, até que o outro, né, possa, né, entrar dentro de uma sintonia de paz também. Sabemos que isso realmente é muito difícil. Uma das grandes dificuldades hoje da humanidade, né, é um diálogo entre um casal. A união matrimonial em que um dos cônjuges se submetesse ao outro, anulando-se em seus ideais de realização pessoal, estaria fadada ao fracasso, e assim sendo melhor que não se consumasse. Poderia algum de vocês até me questionar, mas e aquele casal, né, nos quais, né, vamos falar assim, cada qual muitas vezes tem o seu credo religioso, não é o mesmo, né? Como fazer isso? A minha esposa é católica, eu sou espírita. É o respeito. É o respeito. A partir do momento que você respeita o credo religioso do seu cônjuge, participa até com ele ali, ele vai passar a respeitar o seu pela sua própria conduta. Mas se nós formos adentrar, né, em críticas,
nós vamos ser, aquilo que nós expressamos, nós somos enxergados também. Então nós vamos criar conflito. Então o princípio é esse aqui, da união matrimonial, sem submeter-se um ao outro, é o respeito. É o respeito, ao credo religioso que aquele assumiu. A nossa própria conduta de respeito, de carinho, de amor, muitas vezes fará com que o outro até tenha interesse, em conhecer. Você, mudou tanto, queria, ir com você lá. Queria ver como é que vocês, trabalham, como é que vocês, entendem essa questão de Deus, dos espíritos. Então é a nossa conduta que vai, muitas vezes, influenciar o outro, a querer participar junto, do mesmo credo religioso. Respeitemos os companheiros e não questionemos a condição sexual ou afetiva uns dos outros, convictos de que ela será pertinente a cada um de nós. Vamos então entrar agora no capítulo final. Nós vamos observar como o Aulus, em cada ponto, em cada parágrafo, ele nos traz muito ensinamento. Observem que aqui, coloca lá, André, e o Hilário, acompanhando o assistente, eles estavam refletindo agora no momento em que ocorreu a separação. Eles iam, aquele período, aquele estágio, estava no fim. Então achava-nos Hilário e eu lá preocupados, e ao mesmo tempo comovidos. Ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara, nos mostrando que todo dia há um renascimento do próprio dia, mostrando-nos que nossa mente ela pode ser renovada diariamente. O próprio exemplo da natureza nos mostra isso. Esse ciclo diurno-noturno nos mostra que nós temos a oportunidade que diariamente, continuamente, de estar nos renovando. No capítulo do Evangelho, segundo o Espiritismo, o homem de bem. O que é o homem de bem? É aquele que procura, e o espírita, o verdadeiro espírita, é aquele que procura ser melhor hoje do que foi ontem, e planeja para ser amanhã melhor do que foi hoje. Então essa renovação do próprio dia, lá ante o sol renascente, o campo terrestre brilhava em plena manhã clara. Mudos e expectantes, reteamos como um homem do campo, manobrando a enxada na defesa do solo. Então eles começam a observar, sendo uma chamada atenção pelo próprio Aulus, em todas as situações que ocorriam. Então eles pegam o exemplo desse homem que estava ali trabalhando, manobrando a terra com a enxada, e Aulus aponta a destra e rompeu o silêncio, murmurando. Vejam a mediunidade como instrumento da vida, surge em toda parte. Então, mostrando-nos que em todas as situações, se nós trabalharmos com o espírito de gratidão, e de agradecimento àquilo que estamos exercitando, há uma transformação, porque a nossa mente ela tem o poder de criar. Em todas as situações. Então ele mostra essa questão da mediunidade em todas as atividades, mostrando lá que o lavrador é o médium da colheita, e a planta será o médium da frutificação, e a flor é o médium do perfume. O que ocorre? Se no primeiro ato ali, na interferência do homem, se ele vai exercer aquele trabalho, mas sem agradecê-lo, com um pensamento, vamos falar assim, conturbado, detestando aquela tarefa, o que vai frutificar ali? Qual o resultado da terra? A colheita dele vai sair uma planta minguada. Porque o filtro, como nos traz o próprio Aulus, fala, é como se fôssemos um encanamento em que a água limpa deve se passar. Mas se nós, como encanamento, nós estamos já sujos, a qualidade da água que sai, ela vai sair contaminada. Então, da mesma forma, se nós, nas nossas atividades cotidianas, não colocarmos no exercício, o sentimento da própria mediunidade,
né, que é transformação da nossa própria capacidade mental, né, de colocar bons pensamentos, gratidão por aquilo que está sendo confiado a nós. Primeiro ponto é esse. Quando exercemos uma tarefa, é porque ela está sendo confiada a nós nos dois planos, né? Aquele no plano material, aquele que, né, nos contratou ou conta conosco para aquela atividade, e também no plano espiritual, porque nós sabemos que a influência do mundo espiritual sobre todas as tarefas é muito mais do que se pensa. Principalmente quando nós lidamos, né, com seres humanos, o conflito, né, que são os espíritos ali encarnados, né, a influência é muito, né, contagiante. Num ato, por exemplo, né, da docência, do ensino, da educação, né, se o professor não estiver aurido, né, de um sentimento, né, de gratidão àquela tarefa que ele exerce, né, olha quantos espíritos ali, né, ele vai estar, né, influenciando, né, pode ser de uma forma muito positiva, a forma do aprendizado ela pode ser salutar e duradoura, né, como também pode criar naquele espírito ali o campo mental de desistência da própria educação intelectual. Eu não estou falando da educação moral, não, mas do próprio aprendizado intelectual. Desistir, eu não suporto aquela aula, eu vou desistir da escola. Então nós podemos influenciar e muito. Da mesma forma, nas nossas atividades do trabalho, do cotidiano, né, se nós ficamos somente lamuriando, lamentando o trabalho, nós contaminamos a nossa volta. Né? Se dentro de um ambiente, de um escritório, eu estou só reclamando do meu trabalho, falando, essa empresa não presta, esse trabalho meu é horrível, é cansativo, eu vou contaminando quem está à minha volta. Se é um espírito fraco, ele passa a sofrer a minha influência. Então, olha a responsabilidade que nós temos. Nós somos exemplo o tempo todo. E, ao mesmo tempo, eu estou o quê? Eu estou me envolvendo com espíritos, né, da mesma ordem. Então, é isso que o Aulus ele está nos chamando a atenção, que em todo momento aqui, a mediunidade ela está o quê? Latente. Né? Como diz a irmã Didi, nós, médios, né, é como maternidade, é 24 horas. 24 horas nós temos que estar atentos sobre todas as nossas ações, as nossas condutas. Lá, em todos os lugares, damos e recebemos, filtrando os recursos que nos cercam e moldando-lhes a manifestação segundo as nossas possibilidades. Avançamos, né, e em breves momentos víamos-nos defrontados por singela oficina de carpinteiro. Nosso orientador indicou o operário que aplainava enorme peça e observou. Lá possuímos no artífice o médium, né, de preciosas utilidades, louvando todos, né, os setores do trabalho. Todos os setores, né, do trabalho são importantes, né, para o conjunto, né, da sociedade que avança, que progride, né, em conjunto. Ninguém vive isolado. Ninguém consegue, né, evoluir espiritualmente a sós. Muitos, né, adentraram desse erro quando achando que, criando-se, né, os monastérios, né, se enclausurando em prece o tempo todo, mas se afastando da sociedade, dos próprios conflitos, né, da sociedade, da convivência com espíritos, né, de diferentes níveis morais, né, se estaria purificando. Né, um mero equívoco. Né, a nossa purificação, né, a nossa lapidação vai exatamente saber-se, né, comportar com serenidade e com segurança, né, em todos os níveis de conduta moral dos nossos irmãos. A nossa ação é ajudar aquele que é mais fraco que nós, como exemplo de conduta, de atitude, né, levando palavras, né, de elevação moral, né, palavras de encorajamento, e da mesma forma também aprendendo com aqueles que são superiores a nós. Sabemos que nós, né, temos muito a aprender, então o ato de humildade, né, faz parte do nosso processo evolutivo. Sem ele, né, não alcançaríamos nada, né, não seríamos ninguém. Só daí já seria, né, um pilar, né, em desabamento.
Não longe, lá surpreendemos pequena marmoraria, à porta da qual um jovem envergava o escobro. Né? O escobro é um tipo de talhadeira, né, especial para trabalhar com pedras, né, mais preciosas. Envergava o escobro ferindo a pedra. Eis o escultor, disse Aulus, o médium da obra-prima. Tá vendo? Em tudo a situação ele fala, né? A inspiração, né? O trabalho que ele está fazendo ali. Se ele não faz aquele trabalho, né, com gratidão, com uma concentração na atividade, às vezes ele até se acidenta, porque a mente está dispersa. Né? Aí se ele acidenta, ele vai ter que se afastar muitas vezes daquele trabalho por algum período e ainda fica com a marca de lesão. Então nos mostra também a necessidade, né, de concentração naquilo que estamos realizando. Né? Não deixar a mente, né, dispersa. Porque a concentração naquele ato, daquela atividade que fazemos, é que vai dar a ela, né, a qualidade, né, que estamos pretendendo e vai ser imprimido o quê? Aquilo que estamos, né, concentrando em nosso pensamento. E se esse pensamento nosso estiver, né, com uma atitude de gratidão, né, de respeito, né, para aquilo que vai para o próximo, né, melhor ainda será o resultado. A arte é a mediunidade do belo, em cujas realizações encontramos as sublimes visões do futuro na que nos é reservado. O assistente prosseguiu enunciando importantes considerações sobre o assunto quando passamos por alguns empregados da higiene pública, removendo o lixo, né, de extensa praça. Aqui temos os varredores, disse com respeitoso acento, valiosos médiuns da limpeza. E aí nós vamos, né, nos relembrar, né, eu lembro até do João, né, ele falando sobre, né, a questão muitas vezes de passividade. Há determinados médiuns que recebem determinada linhagem de espíritos. Como há médiuns, por exemplo, que recebem muitos espíritos, por exemplo, acidentados, ou que desencarnaram, né, por doenças graves, doenças degenerativas. Né? Outros recebem espíritos, né, que morreram de acidentes, de atropelamento, de desastre. Como há outros que, né, vai fazer trabalhos, né, de resgate no umbral, né, na mediunidade ali do desdobramento. Muito se faz esse trabalho. Outros acabam tendo uma habilidade, né, de receber espíritos mais trevosos. E aí há, às vezes, aquele sentimento do médium. Não, mas eu só recebo espírito enfermo, só espírito que morre de doença de câncer, de mal de Parkinson, doença degenerativa. Por quê? Nós estamos esquecendo que no momento em que o nosso corpo físico, né, ele adormece, nosso espírito está latente. E se estamos, né, devotados ao nosso trabalho de desenvolvimento mediúnico, da nossa mediunidade, os bons espíritos, o nosso próprio mentor espiritual, conduzirá-nos às escolas, né, do mundo superior. E no qual, muito antes até dessa própria encarnação nossa, nós estagiamos em determinados postos de trabalho no mundo espiritual, no que nos propormos, né, a se desempenhar mais. Então aqui há muitos médiuns que, por exemplo, trabalharam em enfermarias no mundo espiritual, ajudando espíritos que desencarnaram por desastres, né, por acidentes graves. E aí criou-se aquela habilidade e ele mesmo propôs, né, se houver oportunidade, eu gostaria de estar exercendo esse trabalho também como um medianeiro no plano terreno. Outros, os quais, por exemplo, trabalhou muito nas caravanas, né, aquelas que vão nos umbrais, né, para resgatar espíritos trevosos necessitados, né, de serem retirados dali, para passar por todo um processo, né, de, né, desintoxicação, de, né, limpeza mental. Então vem aqui, encarna, se propôs a isso no mundo espiritual e está esquecendo, né, desse trato que ele mesmo pediu. Eu quero continuar trabalhando, né, com esses espíritos enfermos, esses espíritos das trevas, ajudando-os, né, ajudando com que eles possam, né,
limpar um pouco, né, toda essa toxicidade, né, que está no campo mental deles, né, rompendo essa cristalização que está no sentimento deles, né, o chakra do sentimento, né, está cristalizado, né, eu gostaria de trabalhar ajudando a romper essa cristalização, né. E por outros, né, às vezes outros, né, trabalha às vezes nos dois planos, né, recebendo instruções, né, do mundo maior, como também, né, auxiliando o mundo inferior. Então há esse trânsito. Então não vamos esquecer disso, né, que tudo, né, o que ocorre são tratos que nós mesmos, né, solicitamos. Então vamos desempenhar ele, né, com o maior carinho, né, com o maior processo de evolução moral, de aceitação, né, não achando que aquele que só recebe espíritos de luz é o que está mais sendo iluminado. Aí há que se ter até um cuidado muito grande, porque aquele que só recebe espírito de luz tem que ter muito cuidado, porque há muitos espíritos aí enganadores se fazendo passar por espírito de luz, e às vezes aquele é o que está mais sofrendo, né? Se achando que está só recebendo espírito iluminado e às vezes está recebendo só espíritos ardilosos, enganadores, e às vezes ludibriando todo o grupo. Então, né, muita atenção, porque nós não estamos com essa luz toda para receber só espírito iluminado, não. Não estamos com essa bola, não. Muita velhinha? É. Nem uma velhinha acesa? Nem uma velhinha acesa, exatamente. Logo após, ela contornamos um edifício em que funcionava um tribunal de justiça. E nossa estrutura adiantou. Vemos aqui também um fórum onde o juiz é o médium das leis. Muito importante, até isso aqui nos chama atenção, porque há uma conturbação da própria humanidade em enxergar muitas vezes o juiz como, né, arbitrário. Pode até ocorrer isso, né, por erro de conduta dele. Mas perante, né, o que se prescreve nas leis, né, em todo o mundo, né, todo o nosso mundo, né, das leis humanas, né, ele simplesmente aplica, né, as leis. Se aquele que viola a lei, ele baseia-se na lei. Não é uma atitude, né, vamos falar assim, de parcialidade dele. Ele tem que ser imparcial. Né? O juiz ele tem que ser imparcial. Ele simplesmente tem que ver o que está dentro da lei para aplicar as leis. Então, revertendo isso, com relação, né, à parte as leis divinas, né? Onde estão as leis divinas, as leis, né, espirituais, as leis universais? Está dentro de nós. Nós somos obra de Deus. Nós somos frutos da luz. Nós é que nos condenamos. Tudo que passamos, se passamos por sofrimento, é porque nós pedimos o sofrimento. Há uma forma muito mais suave de fazer, né, todo o processo de reparação, que é a lei do amor. Mas quando a gente não quer trabalhar dentro da lei do amor, quer trabalhar em prol do outro, ajudando o próximo, nós vamos então colher o quê? O sofrimento. Nós é que imprimimos o sofrimento em nós próprios. Tá? É uma questão de realizar talvez vários estudos para poder compreender isso melhor, mas basta a gente pegar, por exemplo, o exemplo de Maria Madalena. Ela, no ato depois, quando ela se reencontra, né, consigo mesma, em que ela pensa em como poderia, né, se redimir, né, perante todos os erros, e ela ainda fala, coitada de mim, nenhuma família posso ter. Tive o útero, né, vazado por várias vezes, mas não posso agora mais conceder uma família. E aí Jesus mostra para ela que existe a família universal, que ela poderia sim fazer o trabalho da reparação dela, né, olhando a família universal que estava ali, todos aqueles desamparados. E aí quando ela vê aquela turba de leprosos, ela entende. Ela compreende que a reparação dela é porque ela cometeu vários delitos, né, principalmente as questões do aborto, ela cometeu vários abortos. E aí ela compreende que aqueles, né, os quais ela cometeu o aborto,
Talvez ela não conseguia reparar com eles ali agora, naquele momento. Mas que dentro da lei do amor, então, ela iria reparar, né, com aqueles que estavam ali deserdados. E aí ela abraça, né, aquela família imensa de leprosos, de velhos, crianças, mulheres, né, homens adultos, né, e ela cuida de todos, né, com muito amor, com muito carinho. É o trabalho, então, o quê? Da reparação pelo amor. Aqueles que acham que, mas não é aquele que eu, né, magoei, que eu feri, não posso fazer nada. E aí se autocondena. Quando se autocondena e não se coloca em trabalho, né, de reparação, né, se começa a se julgar, se sentir o pior, o que ocorre? Quando nós nos condenamos, achamos que nós não somos merecedores, nós sintonizamos com o espírito obsessor. Então a nossa mente está o quê? Eu quero, né, me punir. Como eu estou no campo mental da minha autopunição, né, que eu não sou merecedor, que eu tenho que realmente sofrer, eu causei muito mal, eu estou com essa linha de pensamento, eu estou me sintonizando com o espírito obsessor. Aí eu crio afinidade. Aí eu juntei o quê? O que ele quer? Ele quer a vingança. E eu quero vingar de mim. Entende como ocorre, né? É uma das formas do processo obsessivo. Existem várias outras formas, mas a mais acertada que os obsessores acham é essa. E eu deixo o meu campo aberto, o quê? Eu me julgo, né? Eu começo a me julgar, eu começo a me condenar, mas eu não me coloco em trabalho de ajudar o próximo. E aí ele acha o campo aberto para vir o quê? Eu quero vingar de mim, ele quer também vingar de mim, então a porta está toda aberta para ele fazer o que quer. Mas eu que abri a porta. Agora, por outro lado, se eu trabalho na minha própria reparação comigo mesmo, me esforço espiritualmente para poder ajudar o outro, porque também se eu estou muito fraco espiritualmente, como eu posso ajudar o próximo? Então eu preciso, né, me estruturar. É aonde eu vou me estruturar? É onde eu vou me estruturar? Na minha mudança mental, no meu campo mental. E aí eu vou aonde? Eu vou na minha casa, né? Na minha casa espírita que eu frequento, para aurir o quê? Energias. Não vamos achar que nós, por estar frequentando aqui, os espíritos vão simplesmente tirar todas as dificuldades da nossa vida, não. Né? Quando eu venho aqui, tomo o passe na reunião de sábado, ou terça-feira, venho e tomo o passe. Estou bem para a semana agora. Na realidade, o que os espíritos fazem conosco é o seguinte, eles nos aurem de novas energias para a gente, né, continuar motivados. Né? Mas a motivação ela vai permanecer se nós nos motivarmos. O problema continua. O problema não é tirado. Muitos acham que vindo da casa espírita os problemas vão ser retirados. Mero engano. O que ocorre é uma renovação espiritual nós mesmos para encararmos o mesmo problema de uma forma diferente. De uma forma que dentro da disciplina, da conduta, eu vou conseguir resolver aquele problema. Com respeito ao próximo. E aí é que eu consigo caminhar. E aquilo que muitas vezes era um grande problema para mim já não é mais. Porque eu passo a ter uma estrutura espiritual muito mais fortalecida. Porque há uma tendência, até pelos próprios, né, a sociedade, né, fortalece muito mal. Dá muita força para o mal, divulga muito mal. E nós mesmos, olha quantas coisas boas nós temos muito mais coisas boas, positivas, que coisas ruins. E nós estamos deixando muitas vezes que o mal se enalteça. Joana de Ângeles disse para o Divaldo também, quando o Divaldo sofria muitas críticas, né, da imprensa e da sociedade em Salvador, e ele ficou muito, né, magoado, muito sentido com aquilo, e ele estava começando inclusive a adoecer. Aí a Joana de Ângeles vira e fala com ele, olha quantas pessoas, né, te amparam e te ajudam nos dois planos. No plano espiritual e no plano terreno. Você está valorizando, né, mais o algoz do que o afeto? Aí ele acordou. Ele viu que ele tinha muito mais afetos, né, do que algozes. E aí ele rejuvenesce o campo mental dele e continua o trabalho firme dele. Isso foi no momento, inclusive, em que ele estava iniciando os trabalhos da Mansão do Caminho, que era abrigar aquele monte de crianças órfãos. E houve uma crítica muito ferrenha, de alguns credos religiosos na época em Salvador e, né, da própria imprensa. Mas se ele
se entregasse a isso, né, talvez existiria hoje a mansão do caminho. Então é dentro disso que nós temos que perceber o mal que nos acontece muitas vezes é pequeno perante o bem que nós temos. Eu tenho procurado enxergar tudo isso na minha própria vida, como observo muitas vezes dos familiares e tenho tentado mostrar isso a eles, até mesmo dentro do ambiente de trabalho. Às vezes o que parece ser uma adversidade no momento, na realidade é a abertura de um outro campo, né, de progresso e desenvolvimento para nós mesmos. Um desemprego, né? Muitos às vezes consideram o desemprego, né, como, né, pronto, está tudo desmoronado. Mas não concatena a mente que ele tem um lar, ele tem uma família, ele tem todos os órgãos funcionando em perfeito estado, ele tem saúde. A perda de um emprego é um ciclo que iniciou e terminou. Ele vai conquistar outro, ou poderá até desenvolver trabalhos que inclusive ele vai gerar empregos. Exatamente. Então, nada está acabado. Nós temos que abrir a nossa mente exatamente para isso. Nós recebemos muito mais. E nós temos que pensar que nós somos, né, filhos de Deus, nós emitimos luz. Então, dentro do nosso, né, trabalho, né, dentro da nossa conduta mental, moral, nós vamos ajudando os demais também que estão à nossa volta, ao nosso meio.